Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de ética e deontologia da fisioterapia. Nesse dia 8 de outubro de 2021. Como eu fiz com a disciplina de política de saúde, e considerando que nem todos estão nas duas disciplinas, né? Muitos alunos estão em uma, mas não estão em outra, eu preciso repetir que essa semana foi a semana de prova, de trabalhos, e por mais que a maioria das pessoas compreenderam a atividade, a necessidade de estar assistindo às aulas, compreendendo os conteúdos, isso faz parte da condição de ser fisioterapeuta, né? A gente tem repetido isso, fisioterapeuta sem ética nem fisioterapeuta é, então no futuro vocês não vão poder alegar desconhecimento, porque a gente nessa disciplina está conhecendo toda a normatização ética da fisioterapia. Mas, apesar da maioria ter compreendido essa proposta, alguns insistem em agir fora dos padrões éticos. Nos deparamos, não todos, não vou generalizar, mas alguns trabalhos ainda vieram com plágios da rede, vieram vários trabalhos iguais, né? Como eu pedi que vocês assistissem o documentário do julgamento ético, né? Eu podia botar a resolução 423, mas preferi botar o vídeo, porque é mais dinâmico, né? Os alunos gostam mais de assistir do que ficar lendo. Mas ainda assim as pessoas não assistiram e mandaram um monte de atividades lá e resposta de prova que não tem nada a ver. Tem gente que está aqui, mas não bate alhos com bugalhos. Eu não sei o que está fazendo aqui, tá? Trouxeram julgamento ético do Conselho Regional de Psicologia, um absurdo. Vários trabalhos iguais. Como é que vocês assistem um documentário, faz uma resenha e vem duas laudas, todas as palavras iguaizinhas, né? É até uma falta de respeito com o que a gente tem conversado, debatido, proposto aqui. Às vezes me sinto falido na minha missão de ter que despertar a postura ética em alguns de vocês, eu não estou conseguindo, tá? Mas, como eu disse na aula anterior, ninguém é maluco aqui, ninguém é semi-imputável, todo mundo adulto, sabe o que está fazendo, e quando decide fazer uma coisa errada, sabe que está fazendo coisa errada, né? É aquele momentinho da fragilidade de caráter mesmo. A gente precisa fazer a coisa certa e sabe que está fazendo a coisa errada, né? Às vezes dá certo, o professor tem que corrigir centenas de trabalhos, e às vezes ele não consegue linkar um com o outro, mas quando o professor consegue, ele identifica, ele imediatamente zera esse aluno, porque é uma disciplina de ética, a gente não pode deseducar, considerando isso uma banalidade, né? A falta de ética aqui é uma coisa séria e isso importa para nós, tá bom? E vamos tratar isso com muita seriedade. Sugiro então que você recomece, repense seus valores, recomeça tudo de novo e tenta recuperar o seu zero que você levou dessa vez por ter uma conduta antiética numa disciplina de ética. Mas vamos lá, chega de dar bronca, a gente só faz isso uma vez e vamos retomar a discussão do nosso código de ética, ok? Paramos no capítulo das proibições. Estávamos discutindo
o capítulo 2, que fala das proibições, paramos no capítulo 10, né? E hoje nós vamos começar o capítulo 3, que trata do relacionamento com o cliente, paciente, usuário, ok? Então, a continuidade da unidade 3, parte 2. A gente está discutindo o Código de Ética da Fisioterapia, expresso na Resolução 424 de 2013. Nunca confundir, tá? O trabalho que vocês fizeram sobre o julgamento ético tem muito a ver com a Resolução 423, que dita o rito do processo ético. Quando vai processar um profissional eticamente, tem que cumprir ritos, par e passo, né? Uma sequência de obrigações, a ouvir a pessoa, dar o direito de defesa, reunir provas, tudo isso tem. Mas isso é 423 que diz o rito do processo ético. A 424 diz exatamente o que é o processo ético, tá? Só reforçando aqui, professor, por que é cliente, paciente e usuário? Por que não usa um termo só? Eu posso dizer, essa pessoa é meu paciente? Ou é a mesma coisa que dizer, essa pessoa é o meu cliente? Ou essa pessoa é o usuário do meu atendimento? O que é certo, professor? Então, assim, a gente tem um desgaste energético tremendo no debate das terminologias. Qual é a palavra mais adequada para me chamar o meu paciente? É paciente mesmo? É cliente? É usuário? Então, assim, vamos. Esses termos são redundantes, tá? Você pode chamar de qualquer um, mas o que está definido nesses debates até esse ponto? Cliente. Esse termo cliente vem muito do mercado, né? É o seu cliente, é, é como um cliente de loja, um cliente da oficina, é o seu cliente, a pessoa que recebe os seus serviços. Você está vendendo um serviço de fisioterapia, ele está comprando um serviço, nessa lógica, então, ele é seu cliente, tá? E aí aquela máxima, o cliente tem sempre razão, tem que agradar o cliente, tem que entender o desejo do cliente para satisfazer ele e ele sair contente, tem que ter a certeza que seu cliente volta para o seu serviço, tem toda essa discussão nessa simbologia de mercado, tá? Alguns autores que não gostam disso porque diz que saúde e doença não é mercadoria e não poderia usar esse termo cliente, tá? Porque essa conotação de vender saúde parece uma coisa infame, né? Expropriar a pessoa no pior momento da vida dela, que é o doente, né? E aí você retirar o dinheiro que sobrou depois de hospitalização, né? Tem toda essa discussão, tá? Mas quem pensa assim que chamar de cliente é meio traz por uma simbologia de saúde como mercadoria, gosta de usar o termo paciente, tá? Paciente é o consagrado pelo uso da terminologia, sempre usar esse termo, desde tempos ancestrais que se fala o nome paciente. Paciente é um conceito que reporta a alguém doente que está sendo atendido por outro profissional. Então, tem autores que combinam que o termo paciente é o melhor para se usar. Quem fala contra o paciente fala que paciente é um cara passivo, paciente demais, com muita paciência, né? Que tem que aturar os males da autoridade sanitária, dos médicos, dos fisioterapeutas. Então, assim, quem fala mal desse termo diz que o paciente não pode ser passivo, ele tem que ser ator, ele tem que ser um ator ativo dessa relação, e ele não pode ser
subjugado pelo profissional como alguém que esteja abaixo dele, tá certo? O paciente tem que ser de igual para igual com o profissional. E aí o termo paciente remete a uma pessoa passiva, que recebe as propostas terapêuticas sem questionar, né? Então tem muita gente que usa cliente, tem muita gente que usa paciente. Uns gostam mais do termo, outros gostam. E usuário? Usuário é o usuário do SUS. Quando o paciente é do SUS, a gente chama ele de usuário, tá? E é um termo consagrado também pelo uso da terminologia. No Sistema Único de Saúde se fala muito usuário do SUS, usuário do SUS, usuário do SUS. Tá certo? Em qualquer serviço do SUS que ele estiver sendo atendido, ele é um usuário do SUS. E quem não gosta da palavra usuário, fala que o usuário remete ao usuário de alguma coisa, usuário de droga, usuário de álcool, usuário, né? Quem fala mal. E assim, tem gente que adota o termo usuário. Eu mesmo falo usuário do SUS, né? Eu acho que acostumei a falar isso e não consigo. Mas, assim, cada um pode usar o termo que quiser, não tem nenhum termo usado, por isso que o nosso código de ética traz os 3 termos. Tudo bem? Então, se eu chamar seu paciente de cliente, não há problema. Se chamar o seu cliente de paciente, não tem problema. E se chamar o seu cliente de usuário ou o seu paciente de usuário, também não tem problema, tá? Você vai adotar aí o termo que você melhor combina com você. Só estou trazendo essa discussão porque vocês vão identificar que no nosso código de ética ele não usa um termo só. Toda vez que ele usa um termo, ele remete aos outros 2. Então, toda vez que o nosso código de ética fala paciente, ele põe barra cliente barra usuário. Tá bom? Então, dito isso, vamos lá para no capítulo 3, que fala dos relacionamentos com o paciente, cliente, usuário. Artigo 11, lembra? A gente estava no capítulo 10, que se trata das proibições. Agora a gente acabou o capítulo 10, na aula passada, adentra hoje no capítulo 11, que fala dos relacionamentos. Professor, parece besteira, né? Trazer no código de ética norma de relacionamento. Para que botar regra nas relações? Por que tem que haver regra entre eu e o paciente? Regra de convivência? É exatamente isso. E não seria tão necessário trazer isso no nosso código de ética se não fosse tanto problema ético com relação a relacionamentos. Brigas, conflitos de relação entre fisioterapeuta e paciente, fisioterapeuta com fisioterapeuta, 2 colegas de trabalho, fisioterapeuta com médico, fisioterapeuta com enfermeiro, fisioterapeuta com educador físico, é tanto conflito de relação que foi necessário trazer um capítulo inteiro do nosso Código de Ética para normatizar, para regrar as relações interpessoais entre a equipe e entre o profissional paciente. Tudo bem? E inaugurando esse capítulo 3, tem o artigo 11 que diz: o fisioterapeuta deve zelar pela provisão e manutenção de adequada assistência ao seu cliente, paciente, usuário, amparados em métodos e técnicas reconhecidas ou regulamentadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. O que o capítulo 11 traz, então? Que uma assistência adequada ao seu paciente tem que estar amparado em métodos e técnicas reconhecidos pelo seu conselho. Não adianta trazer lá uma pomada, um doutorzinho, mentir para o cliente que aquilo lá vai melhorar o problema dele, vai curar a dor, se não tem nenhum estudo
que traz evidência científica que aquilo realmente tem efeito? Que o seu conselho não sustenta aquilo como ato fisioterapêutico? Então você não pode fazer isso. Os seus métodos e técnicas têm que estar regulamentados. Primeiro pela comunidade científica, que vai dizer se aquilo, né, tem efeito ou não. Imagina você estar atendendo um paciente usando recursos que não têm eficácia nenhuma. Todavia, o paciente desconhece esse fato, né? Ele não sabe. Se você está aplicando nele, ele não é fisioterapeuta, como é que ele vai saber se aquilo está sustentado como eficácia ou não? Ele não sabe, mas você está fazendo nele. E recebendo o dinheiro dele para fazer técnicas que não terá efeito, você está enganando. Isso é fraude. Então, tudo que é por isso que vocês vão ficar 5 anos na escola, para aprender. Imagina alguém que não é fisioterapeuta tentar fazer fisioterapia. Ele não vai conhecer os métodos e as técnicas regulamentadas e amparadas cientificamente. Compreende? Então, pô, de repente você resolveu botar sebo de carneiro na sequela de fratura de tíbia. Nossa, mas aonde que tem estudo que diz que isso tem eficácia? Não tem. Ah, mas todo mundo usa, a vovó usava. Isso não é ciência. Ok? E mesmo que são da saúde popular, todos esses procedimentos da saúde popular, da fitoterapia, da homeopatia, dos modelos folclóricos, né? Isso tudo foi submetido a estudo já, de tantos anos, né? Quem já viu aquela fitinha vermelha no braço da criança, né? Isso aí isso não é ciência. Isso pode ser chamado de tradição, pode ser chamado de métodos populares, mas não é procedimento fisioterapêutico. Então, tem coisas que a gente não está autorizado a fazer no nosso paciente. Tudo bem? Esteja certo do que o que você está fazendo está amparado pelo seu conselho e tem evidência científica. Perdão, gente. Artigo 12, então. O fisioterapeuta deve se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico fisioterapeuta. Ih, ferrou, professor. Instituir e aplicar o plano de tratamento e conceder alta para o cliente, paciente, usuário, ou quando julgar necessário encaminhar o mesmo a outro profissional. O fisioterapeuta tem que ser responsabilizado pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico. O que é isso? Isso quer dizer que quando o paciente está lá fora, na sala de espera, você não sabe o que ele tem, você não sabe se é mulher ou homem, você não sabe nada dele. Se é criança ou idoso, se é ortopedia ou neurologia, você não sabe nada dele. Mas ele vai entrar e você vai ter que avaliar. E ao final você vai dizer o que ele tem. Ao final da avaliação, você tem que dizer para o seu paciente: olha, você tem isso, 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 e isso se trata dessa forma, fazendo isso, 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 e vai demorar tantas sessões, e você vai ficar 100% bom. É o que se espera a gente fazer isso. Ou não, ou você tem uma doença crônica, ela não tem cura, a gente vai aqui atenuar os seus sintomas, você vai sair bem melhor, mas não vai ser cura. Ou então, ó, eu fiz seu exame aqui, exame funcional, detectei que você tem um problema de ordem neurológica, neuroclínica, eu vou te encaminhar para o neurologista.
Então, ao final da sua avaliação, você tem que dizer o diagnóstico fisioterapêutico, tá? Primeiro, sua ficha tem que concluir lá, a partir de todos os seus achados, e aí concluir um diagnóstico, seja ele neurológico, ortopédico, reumatológico, pneumológico, cardiológico, qualquer que seja o problema do paciente, né? É tenso, você tem que saber, tá bom? Aplicar o plano de tratamento. Então, qualquer diagnóstico que você encontrou, eu encontrei um entorse de tornozelo, não, eu encontrei uma síndrome de Morquio, não, eu encontrei uma síndrome do desfiladeiro torácico, não, eu encontrei uma fascite plantar. Qualquer diagnóstico que você encontrar, você tem por obrigação saber como se trata. Estou falando das doenças funcionais da fisioterapia. Então, você tem que pôr nessa mesma ficha o seu plano terapêutico, o seu plano de tratamento. Tá certo? Tem que anotar isso tudo no primeiro dia, na primeira sessão. Ok? Tenso, né? Então, estuda. Você vai precisar. Tá bom? E quando você julgar necessário, você daqui, não adianta falar, eu não encontrei o que o senhor tem, eu não sei o que o senhor tem, eu não sei tratar o que o senhor tem, pode ir embora. Isso não vale, isso não vale. Tá bom? O que você vai dizer é quando você não, se estudo aconteceu e você não encontrou, ou por incompetência, ou porque não era doença fisioterapêutica, de diagnóstico fisioterapêutico, você tem por obrigação encaminhar esse paciente para outro profissional. Tá claro para todo mundo? Olha lá, esse artigo 12 traz muita responsabilidade para a nossa profissão, para a nossa atuação. Se você ficou tenso em ter que avaliar e tratar e dar alta, relaxe, porque todas as disciplinas que você for cursar, garante que você vai sair da faculdade com essa capacidade. Desde que estude para cada disciplina dessa. Não fique jogando conteúdo de lado, julgando uns mais importantes que outros, aprendendo uns e deixando outros de lado, porque lá no final vai fazer falta. Sobretudo no estágio, né? A gente vê tanto aluno que tem uma trajetória de disciplina tão mal feita que chega no estágio, reprova um atrás do outro. Porque ele não sabe fazer uma ficha, ele não sabe fechar um diagnóstico, quando fecha ele não sabe fazer um plano terapêutico para aquele problema, né? Então fique esperto, galera. Fisioterapia não é uma ciência fácil. Vamos estudar. Se cuida, se cuida. Não perca tempo. Não perca tempo com redes sociais, com TV, com balada. Saiba conciliar tudo isso com sua vida acadêmica, que é a prioridade nesse momento, tá? Fico preocupado quando leio as provas de vocês, porque eu tenho muita gente que não entendeu isso ainda. Artigo 13. O fisioterapeuta deve zelar para que o prontuário do cliente, paciente, usuário permaneça fora do alcance de estranhos à equipe de saúde da instituição, salvo quando outra conduta seja expressamente recomendada pela direção da instituição e que tenha amparo legal. Artigo 13 fala do sigilo do prontuário. Sigilo do prontuário. O que está no prontuário só é de interesse seu e do seu paciente, ou de membros da equipe que trata desse paciente, tá? Tudo que está no prontuário não pode ser revelado para terceiros, para quem é estranho ao paciente. Só quem pode saber, então, é o próprio paciente, tem a obrigação de saber, e se ele quiser, ele requisita o prontuário que é dele, ele que é o dono do prontuário. Se ele quiser o prontuário para levar, você tem que xerocar e dar uma cópia para ele, guardar a cópia com ele, está com você, mas o prontuário tem que estar muito bem feito, lá com a sua avaliação, com a sua elaboração de diagnóstico, com a sua prescrição terapêutica, né? Com as suas evoluções do tratamento.
Se aplicou tal coisa, como é que o paciente respondeu, piorou, melhorou, curou, teve alta em quanto tempo, quantas sessões fez, né? Tem que estar tudo no prontuário. O prontuário do paciente está, a vida sanitária dele está escrito ali, tá? E isso não pode ser desvelado assim, isso é sigiloso, tudo bem? Você pode ver, o paciente pode ver e membros da equipe podem ver, ninguém mais. Ah, mas o paciente pegou o prontuário, que é dele, ele tem direito, e mostrou para todo mundo. Ah, então ele pode. Aí tudo bem, foi ele que mostrou, tá? Mas aí de você, se o paciente descobrir que foi você que mostrou e entrar na justiça. Porque isso está expresso em lei, tá? O prontuário é sigiloso. Primeiro caso do capítulo 3, artigo 11 a 13. Vamos lá discutir esse caso ético aqui, hipotético que a gente trouxe. Hoje é o dia da avaliação dos pacientes novos do Centro de Especialidade em Reabilitação de Sinop. A sala de espera está lotada. As avaliações seguem por ordem de chegada. Todavia, chega à unidade um paciente haitiano, recém-chegado ao Brasil. O profissional fisioterapeuta, prevendo a dificuldade de comunicação e a possível complexidade daquele atendimento, resolveu deixar o paciente haitiano por último. Assim, poderia atendê-lo com mais tempo e mais qualidade. Parece normal, não parece? Então, sala de espera está cheia, aquele dia corrido, muita gente para atender. Chega um paciente haitiano no meio do expediente, que não fala nada em português, a secretária já anunciou que teve dificuldade de preencher ficha, porque não consegue conversar com ele. Você já prevendo, então, que vai ser uma assistência difícil, né, de comunicação, sobretudo, e você decide, então, naquela correria, deixar esses pacientes por último para ter mais tempo para dedicar a esse atendimento. Você pode fazer isso? Que análise você faz dessa atitude? Esse profissional infringiu alguma norma ética? Do ponto de vista ético, qual a melhor atitude deveria tomar esse profissional? Essa foi a melhor atitude? Ou ele não poderia ter feito isso? Pé. Vamos lá, gente. Quem já pensou? Quem tem a resposta? Se estivéssemos em sala de aula, abriríamos debate. Mas vamos lá. Nesse canal funciona diferente. Capítulo 3, artigo 14A, vai dizer isso pra gente, tá? Vai falar um pouquinho disso. Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta relacionado à assistência ao cliente, paciente, usuário. Então, o que é dever fundamental na relação do fisioterapeuta com seu paciente? Primeiro, respeitar a vida humana, desde a concepção até a morte, jamais cooperando em ato em que voluntariamente se atente contra ela, o que coloca em risco a integridade física, psíquica, moral, cultural e social do ser humano. Olha que capítulo tenso, né? Tudo que atenta contra a vida, que coloca em risco a integridade do paciente. E não é só a integridade física, até cultural. Você falar coisas que agridem a cultura dele. Você falar conceitos que agridem a moral dele, né? Então, assim, é complexo, muito cuidado nessa relação, muito cuidado quando você conversa com seu paciente, tá? O parágrafo 2º do artigo 14 diz assim, dever fundamental, prestar assistência ao ser humano, respeitando a sua dignidade e os direitos humanos, de modo a que a prioridade no atendimento obedeça às razões de urgência, independente de qualquer consideração relativa à raça, etnia, nacionalidade,
credo sociopolítico, gênero, religião, cultura, condição socioeconômica, orientação sexual e qualquer outra forma de preconceito, sempre em defesa da vida. Então, fica claro aqui que no caso hipotético anterior, aquele fisioterapeuta lá agiu com preconceito. Ele pode ser acusado de ter discriminado aquele paciente que era de outra nacionalidade, que era de outra raça, que era de outra cultura e deixou ele por último. Ele pode alegar que você deixou ele esperando 2 horas em função dessa condição diferente que ele traz, de gênero, religião, cultura, raça, né? É como ele ir na polícia e falar que você atendeu os brancos primeiro e deixou ele por último, mesmo ele tendo chegado primeiro que os brancos. Isso caracteriza discriminação racial. Está claro para vocês? O que poderia ser uma coisa extremamente comum, uma coisa considerada leve, sem maiores complicações, na verdade é uma atitude gravíssima que pode levar a graves prejuízos a esse profissional. Tá certo? Então, muito cuidado quando você vai atender uma pessoa que é diferente na raça, na etnia, na nacionalidade, no gênero, religião, cultura, porque isso pode caracterizar uma discriminação. Ah, professor, mas não era essa a intenção. Não era, mas foi, né? Não era, mas agora não tem como provar que não era. Tudo bem? Muito cuidado com isso. Vamos lá avançar com um novo caso ético hipotético. O caso 12 da nossa aula. Precaução ou excesso de zelo? É o nome do problema, do caso. Então vamos lá. Num dia comum, na clínica de fisioterapia do Dr. ILR, é o fisioterapeuta, a secretária anuncia a próxima paciente para a avaliação. No dia comum, a secretária anunciou que chegou uma paciente nova para fazer a avaliação, primeiro dia de tratamento. Trata-se de uma adolescente de 14 anos, com queixas de desvios posturais, desacompanhada de um responsável maior. Ao questionar o fisioterapeuta, foi avisado que a mãe a trouxe, porém foi ao mercado enquanto a mesma seria avaliada. O fisioterapeuta ILR explicou pormenorizadamente como seria a avaliação e o tratamento. Dispensou a sua futura paciente, reagendando-a para o outro dia, recomendando a necessidade de roupa adequada para a avaliação. Então, explicando em pormenores, um dia comum, a secretária anuncia que a nova paciente é uma adolescente desacompanhada dos pais. Ela tem um problema de coluna. O fisioterapeuta, então, não atende essa paciente, se nega a atendê-la desacompanhada dos pais e explica para ela, né, como que é feita a avaliação e tem que explicar mesmo, porque essa avaliação é feita com a parte desnuda da coluna, então essa adolescente, sendo mulher, ela tem que usar biquíni durante a avaliação ou uma roupa que deixa as costas desnudas, né? Porque precisa ser avaliado, tá? Explica isso para a adolescente e manda ela embora, não atende.
e pede que ela venha no outro dia acompanhada dos pais. E aí? O fisioterapeuta ILR tomou a conduta certa? Ele poderia se negar a atender essa paciente adolescente? Qual seria a melhor conduta? Essa foi a melhor ou teria outra conduta para ele tomar nesse caso hipotético? Então vamos lá ver o que o nosso código de ética responde para um caso assim. Continuação do artigo 14, agora o parágrafo 3º. Respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente, paciente, usuário. Gente, muito cuidado com adolescentes, muito cuidado nessa relação com os pacientes, muito cuidado na divergência de gênero, quando o paciente é mulher, o fisioterapeuta é homem. Quando a fisioterapeuta é mulher e o paciente é homem, pode ter nessa relação aí conflitos, pode ter equívocos, né? Erro de comunicação. A nossa profissão, gente, ela entra no campo íntimo do paciente. A gente sempre diz que a meio metro do paciente, meio metro dele, você já entrou no campo íntimo dele. De qualquer pessoa, você está próxima, menos que meio metro, você já invadiu, você já adentrou o campo íntimo dela, tá? Imagina a nossa função, que o objeto de estudo e trabalho da nossa profissão é o corpo humano, é o movimento humano. E a gente tem que pegar nesse corpo, tem que manipular esse corpo, tem que rodar, tem que tracionar, tem que comprimir, tem que alongar, tem que fortalecer. A gente tem o toque como a via pela qual a gente alcança o paciente. Imagina o paciente com um atleta com estiramento de adutor de coxa. E você tem que fazer a ultrassom, e para fazer esse ultrassom você tem que tirar o escroto de lado para fazer o cabeçote chegar lá no tendão do adutor máximo, magno. Então você, inevitavelmente, você adentra ao campo íntimo de seus pacientes. A gente trabalha tocando, pegando no paciente o tempo todo. Então a gente rompe essa barreira do risco do paciente sentir uma coisa diferente na nossa pegada, risco do fisioterapeuta sentir uma coisa diferente, todos somos humanos, né? Temos sentimentos, sensações, reações, e não é nenhuma falta de ética sentir nada, não é falta de ética sentir, falta de ética é agir. Controlar suas reações, seu sentimento, suas reações mais íntimas é o mínimo que se espera de você. Tem problema sentir. É preciso controlar o sentimento. Tudo bem? Então, cuidado nessa relação com o paciente quando a gente tem que invadir esse campo íntimo dele necessariamente, tá? Ah, professor, e se o paciente confundir, ficar excitado, achar que eu estou dando em cima dele, que eu estou facilitando a relação, né, mais íntima, mais amorosa com ele, né? Pode acontecer. E se ele confundir, você com muita postura ética fala, você está equivocado. Nossa relação é estritamente profissional, tá? Ah, mas o paciente pode também não controlar os instintos dele e tá, teve uma ereção durante, não tem problema, desde que ele não use daquilo como subterfúgio para se aproximar de você com outras intenções. Tudo bem? Então tenha postura profissional, trate isso como uma profissão que não confunde alhos com bugalhos, tá bom? Isso é seu cartão de visita. A gente acabou de receber denúncias de envolvimento sexual de paciente
e profissional no interior do estado, e se envolveu mesmo. O paciente era casado, deixou mensagem no celular, a esposa viu, além do escândalo que fez print de tudo, encaminhou para o CREFITO e essa profissional está sendo processada eticamente. Tá certo? As mensagens denotavam que o envolvimento ocorria, inclusive, nos ambientes de trabalho, né? Fora do trabalho, você faz o que você quer da sua vida pessoal. Lá dentro. E cuidado quando você vai para o interior, né? Porque ali, interior, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Você fez uma coisa dessa, às vezes vai ter que mudar de cidade. Tudo bem? Mas, é o que eu falo, fora do ambiente de trabalho, tudo bem. No ambiente de trabalho, postura ética, postura profissional, postura idônea. Tudo bem? Então, respeitar o princípio bioético de autonomia, beneficência e não maleficência do cliente, paciente, usuário, de decidir sobre a sua pessoa e seu bem-estar. Então, além de respeitar o natural pudor do seu paciente e a intimidade dele, você vai respeitar a decisão dele em aceitar ou não sua terapêutica, tá? Ele tem controle sobre o corpo dele. O corpo do paciente é de domínio do paciente, não seu, tá? Tanto que é muito recomendável que você, antes de fazer qualquer procedimento do paciente, antes de tocar nele, você explicar tudo que você vai fazer e por quê. Tá certo? E aí depois, quando você tocar, ele sabe o que você está fazendo. Se você tirou o escroto de lado, você já explicou antes, olha, seu tendão é muito curtinho, tá lá na inserção do seu pubis, abaixo do seu escroto, eu preciso levar esse cabeçote de ultrassom lá no tendão, então me dá licença, eu vou botar uma toalha aqui na frente, né, para afastar o seu escroto da sua virilha e eu poder alcançar o seu tendão do adutor. Dito tudo isso, você pode fazer seu procedimento, porque quando você está tocando ali, ele sabe, porque já foi explicado, agora ele está entendendo. Tudo bem? Então, cuidado com isso, tá? E o parágrafo 5º, informar ao cliente, paciente, usuário, quanto à consulta fisioterapêutica, o diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico, os objetivos do tratamento, a conduta e procedimentos a serem adotados, esclarecendo-o ou ao seu responsável legal. É aquilo que eu falei. O paciente chegou, você já avaliou, já acabou sua avaliação, né? Já acabou sua consulta. E agora? Você fez um monte de anotação e fechou. Fechou a ficha, acabou a avaliação. O que você faz agora? Vai informar seu paciente. Todos os achados clínicos levam para o diagnóstico, para concluir que o diagnóstico dele é tal, é isso, e para resolver isso vai precisar de recursos eletrotermofototerápicos, cinesioterápicos, né? Sei lá o que você vai usar, né? E vai precisar de 20 sessões para resolver aquilo, e depois dos 20 sessões vai ficar curado. É cura, o prognóstico é cura. Vai resolver o problema. Então você vai dizer as palavras para o seu paciente, tá? Tem que esclarecer o paciente de tudo que está acontecendo com ele, com a função do corpo dele e como é que você vai resolver isso, tá certo? O seu paciente está te pagando, direto ou indiretamente, ele está te pagando. Público ou privado, ele está te pagando, né? E ele tem direito de entender tudo que você encontrou nele, né? E se ele não entender suas palavras, você tem que explicar de uma forma que ele entenda. Então, para o paciente, corre de termo técnico, tá? Termo técnico a gente usa para conversar com a equipe. O paciente é linguagem popular mesmo. Acha os termos certos para fazê-lo compreender.
e perguntar para ele, você entendeu, tá tudo bem, você concorda? Porque ele pode falar assim, não, eu não gostei do seu diagnóstico, acho que eu não tenho isso, e eu não vou fazer um tratamento que eu acho de um problema que eu acho que eu não tenho. Então, tchau, estou indo embora, não volto mais, vou procurar outro profissional. Ele pode dizer isso e você tem que permitir que ele diga isso, tá? Se ele quiser, você tem que dar esse espaço para que ele fale isso. Ok? Vamos avançar. O parágrafo 6º do artigo 14, que fala dos relacionamentos, vai dizer prestar assistência fisioterapêutica respeitando os princípios da bioética. Prestar assistência fisioterapêutica respeitando os princípios da bioética. Então, a ética está implícita, bio é corpo, tá? Então, ética é a ética na relação do profissional-paciente. A ética está implícita nessa relação. A ética transversaliza essa relação profissional-paciente. A ética está transversalizada nessa relação profissional-paciente. Professor, como é que eu me relaciono com o meu cliente, paciente, usuário? Pautado pela ética. Essa relação só tem que ser por um caminho, pelo caminho da ética. Não cobre do paciente sem prestar assistência, não faça sessões com metade do tempo e manda ele embora, não trate 5, 6 pacientes no mesmo horário que ele está percebendo. Então, assim, não tenha nenhuma atitude que foge à ética profissional. E se você tiver em dúvida sobre a sua atitude, sobre aquilo que você vai fazer, se aquilo é ético ou não, você para. Se você está com dúvida no que você vai fazer, se está amparado pela ética ou não, você não faz. Espera. Espera. Não tem, né? Você pode falar, volte amanhã. Pode dizer. Por um motivo ou outro, volte amanhã, a gente começa o tratamento amanhã. Mas não faça nada na dúvida se aquilo é ético ou não, porque se não for, você está fadado a sofrer as sanções e as penalidades, ok? Vamos interromper por aqui a nossa aula de hoje, porque a gente vai entrar no capítulo 15, que é outro assunto, e a gente vai para casa hoje pensando nessas questões que a gente debateu da relação profissional paciente, usuário, cliente, tá? A gente vai falar depois, próxima aula, da relação com o colega de trabalho, relação com as equipes, né, com o médico, com o enfermeiro, relação com a família. A gente vai falar de outras relações nesse ambiente de trabalho fisioterapêutico, tá? Então, por hora, fiquem com Deus, beijo no coração e se cuidem.